É sem make mesmo, porque o que eu tenho para falar com você é muito sério. Já soube de alguma situação, de pedir ajuda para a espiritualidade, querer alcançar um objetivo, ter um desejo, a espiritualidade se movimentar e não vir bem o que queria, ou vir. E aí você fala assim, mas não era bem isso, não era desse jeito que eu queria que acontecesse. Vamos falar sobre isso? Tem muito engano com relação ao pedido. É isso que eu quero falar aqui com você. Vem comigo. Olá, amigos amados. Eu sou Ana Paula Martins e você é infinitamente bem-vindo ao canal Transmutar. Meus amores amados, é muito importante, não dava nem tempo de fazer preparação, não dava nem tempo de fazer make. É sério, seríssimo o que eu tenho para falar com vocês. Gente, é tão comum a gente se enganar com o pedido que a gente faz. Gente, isso é muito mais comum do que você possa imaginar. Até a gente que trabalha com a espiritualidade às vezes comete esse tipo de engano. Pedir uma coisa para a espiritualidade e aí a coisa não chega onde a gente tinha imaginado porque o pedido não tá legal. Eu queria falar sobre isso com vocês porque eu vejo pelo menos como chega para mim e como eu também já agi, tá? É normal se a gente tá precisando de alguma coisa e a gente sabe que alguém já conseguiu alguma coisa parecida ou tem alguma semelhança com a ajuda da espiritualidade, é normal a gente também querer pedir. Eu também eu quero assado, cozido, ensopado, como é que posso fazer para eu ter isso, né? Por quê? Porque a gente acha que ter o assado, o cozido e ensopado é o que precisa pra gente ficar feliz. E aí a gente se engana. Além disso, a gente pede como se o pedir para a espiritualidade fosse um balcão de entrega. Igual um balcão de entrega, né? Você vai lá na loja, você compra um sapato, aí a vendedora fala, paga no caixa, pega no balcão de entrega. Aí você chega lá no balcão de entrega, você vai pegar o que você comprou, o teu sapato, né? Mesma coisa se for um outro produto, né? Você pagou, vai lá recebeu o que você pagou. E aí a gente pensa assim, não, mas eu vou pagar pelo trabalho espiritual. Então eu quero receber o que eu desejo. Então eu quero que a pessoa faça assim, assado, cozido, ensopado, eu quero que o trabalho seja feito para isso. Estou pagando para isso acontecer. Outro engano, né? Outro engano. A espiritualidade sempre vai dar alguma coisa. Você pediu, alguma coisa você vai receber. Esse alguma coisa, não é de acordo com o pedido somente, mas de acordo com o seu momento espiritual, o que você vibra espiritualmente no momento, o seu histórico, que ponto do seu histórico espiritual você está, em créditos, em débitos, o que você está merecendo, o que está para vir. Tem muita coisa para ser levada em consideração dentre as coisas que tem para acontecer na vida das pessoas. Quando a espiritualidade vai agir para facilitar que uma determinada coisa aconteça. Então, meus amores, é muito importante a gente entender como é essa entrega do pedido. Porque o pedido não chega na espiritualidade como o pagamento de um produto numa loja. Você não vai receber da espiritualidade como recebe um produto num balcão de entrega. Entende? É muito diferente. Para vocês terem uma ideia, eu queria trazer isso aqui também. Uma das razões pelo que chegou para mim de cliente, outra por um amigo que me ajuda espiritualmente, já me ajudou espiritualmente algumas vezes, é a quem eu recorro, a quem eu confio. Se eu preciso de alguma ajuda da Umbanda, é nele que eu confio, é ele que eu procuro. E conversei com ele hoje e pensei, eu vou levar isso para as pessoas.
porque ele é um amigo, como eu falei, que eu confio, ele é pai de santo, ele tem o terreiro dele, com a gira dele, e atende com várias entidades, e ele tem uma entidade que eu gosto muito. E um dia eu queria na época eu trabalhava numa outra atividade completamente diferente. Talvez quem acompanha há mais tempo os outros canais já deve ter visto algum vídeo que eu falei, que eu fui tatuadora por muitos anos, tive um estúdio de tatuagem, me formei na naturoterapia, né, numa graduação, numa faculdade, na Faculdade Espírita de Curitiba, e eu tinha um local de atendimento onde eu fazia tatuagem, onde eu fazia atendimento de naturoterapia, isso paralelo com as minhas atividades espirituais. E eu queria tinha aberto um espaço recentemente e eu queria ter mais clientes naquele lugar. Eu estava bem, não estava precisando de nada. Sabe quando a coisa está tranquila? Assim, água, né? Água ali, meio que, né? Sossegada, tranquila, aquela marolinha, não está nem parada, mas aquela marolinha ali. Eu queria agitar a coisa, eu falei assim, não, eu quero cliente, eu quero que entre, né? Então eu fui lá falar com meu amigo, que eu queria falar com a entidade dele. E aí cheguei para a entidade dele e falei assim, então é o seguinte, eu quero mais clientes, quero prosperidade, quero mais clientes. Aí ele falou assim, você quer prosperidade, você quer dinheiro, filha? Eu falei, quero. Olhou para mim, pediu o material para o trabalho, eu providenciei, o trabalho foi feito e sumiram os clientes. Sumiram. Eu tinha um fluxo de cliente que estava bem, muito obrigado, mas queria mais do que isso, mas depois do trabalho sumiram. Falei, meu Deus, mas será que ele não entendeu meu pedido? Será que pedi errado? Claro que pedi errado. Eram coisas distintas e eu achei que era uma coisa só. Eu achei que a prosperidade e mais cliente era a mesma coisa. Porque dentro do que eu vivia, era o que eu conseguia ver. E eu vejo que muitas pessoas chegam para mim assim. Dentro do que elas estão vivendo, elas conseguem ver uma solução que nem sempre é a solução. E, aliás, a maioria das vezes não é a solução. A maioria das vezes, o caminho que a gente enxerga como solução não é a solução. Então, quando a entidade perguntou para mim, você quer dinheiro? Ele me fez uma pergunta, ele passou por cima do que eu levei para ele. É como se ele tivesse passado a régua e falou, pera lá, parou tudo. Me diga uma coisa, o que você quer? É isso? Então eu vou te dar isso. Não venha você, no caso era eu, né? Como se ele tivesse dizendo isso para mim. Não venha você querer dizer para mim o que tem que acontecer para você ter dinheiro. Você me pediu dinheiro, eu vou te dar dinheiro. Agora, como? Eu é que sei, não é você. E não era pelos clientes naquele estabelecimento. Só que eu não sabia disso. Então, o que aconteceu? Os clientes sumiram. Deus do céu, sabe o que você abrir um estabelecimento, passar o dia só meia dúzia de gato pingado pedindo informação, sabe, o dinheiro não entrando? Aí um dia, foi aí, nessa época, eu estando com esse estabelecimento, na expectativa de que entrasse mais clientes e fechou, zerou, não entrava mais ninguém, que eu um dia falei, sabe de uma coisa? Eu nem vou abrir o estúdio hoje. Vou ficar aqui em casa, acho que eu vou fazer um vídeo aqui de cartinha. Cartinha, assim, aquela coisa bem descompromissada, sabe, assim, sem despretensiosa.
só fazer um vídeo de tiragem. Eu trabalhava com tarô desde adolescente, aquilo pra mim, entendeu? Era fazer de olho fechado. Então, eu falei, vamos ver aqui. Nem tinha ideia na minha cabeça de pergunta, de nada. Eu tinha visto uma vez um canal de tiragem de tarô. E aí, como eu nem tinha ideia do que, não sabia o que pergunta fazer, eu fiz um vídeo para cada signo. Coloquei lá no canal, vídeo para cada signo. Aí minha vida mudou. Porque as coisas mudaram de ordem. Eu passei a atender o que eu fazia de naturoterapia. Eu já tinha feito a faculdade de naturo para deixar de tatuar, mas não conseguia deixar de tatuar. Mas aí as coisas foram mudando de ordem. O atendimento de natura foi se sobrepondo à tatuagem. A tatuagem foi ficando mais esporádica. O canal foi aumentando. E eu consegui deixar a tatuagem, que já era um sonho meu, parar de tatuar. Eu amava fazer o que eu fazia, amo tatuagem, gosto muito da arte, do desenho, mas eu não queria mais estar atendendo com tatuagem o pedido que o cliente quisesse. Já fazia muitos anos que no meu estúdio não fazia bichão, demônio, quero fazer uma coisa aqui sinistra, aqui comigo já não fazia. Então eu já vinha com uma mudança de atitude com a tatuagem mais seletiva, porque eu queria estar mais entregue, mais dedicada a trabalhos com energia que me trouxesse uma energia mais positiva, né? A tatuagem, o que me atraía era a arte, mas ela não é só arte, né? Ela vem com outras energias também para quem está ali trabalhando com aquilo comercialmente, né? Como eu trabalhei por anos. Então, depois de alguns meses com o canal, a espiritualidade, que era alguma coisa assim na minha vida, como se fosse assim, paralelo ao que eu fazia, ela passou a ser superior a todas as outras atividades. E isso mudou muita coisa na minha vida, inclusive os clientes, o atendimento e o dinheiro. Hoje, eu olhando para trás, eu vejo que na época eu jamais imaginava que hoje eu estaria assim totalmente distante da tatuagem como estou. Eu achei que eu fosse depender de estar sempre, porque eu tinha clientes antigos. Então eu achei que eu ia precisar sempre estar atendendo, né, para fechar orçamento, conta, esse tipo de coisa mesmo. Então, eu alcancei o que eu esperava, mas não da forma que eu pensei que fosse acontecer. Na verdade, foi muito melhor. Hoje eu olho para trás e penso assim, meu Deus, se eu tivesse hoje que atender como eu atendia num espaço físico, né, comercialmente, a minha vida seria muito mais limitada em vários aspectos. Porque como eu trabalho hoje, eu tenho uma mobilidade, né, grande. Eu, por exemplo, hoje eu moro num lugar tranquilo, que não precisa ter movimento comercial onde eu moro, porque eu não dependo de atendimento presencial. Então, isso foi essa mudança profissional que houve na minha vida. E eu atribuo totalmente a esse trabalho feito com essa entidade, que eu pedi ajuda. Entende que eu consegui o que eu queria, mas de uma maneira totalmente diferente do que eu imaginava? Eu acabei fechando o estúdio, graças a Deus. Que eu sonhava, mas não achava possível. E foi possível. Mas de uma maneira que, se na época me contasse que ia ser assim, eu ia dizer não. Primeiro que eu não ia acreditar que eu ia ter coragem de expor o tarô, o baralho,
né? Eu acho que o primeiro vídeo que eu fiz foi com tarô, se eu não me engano. Porque o baralho cigano é mais recente. O tarô eu vejo há mais tempo, né? Desde bem nova, mas... inclusive o primeiro canal que eu abri é o Transmutar Tarô. E eu tinha uma coisa assim pra mim, principalmente da tiragem de carta, que eu não abria para todas as pessoas. Eu não falava para todas as pessoas que eu fazia isso. Porque eu tinha medo do julgamento, de me apontarem a bruxa, isso, aquilo, entende? Então, não era todo mundo que sabia, eu deixava meio velado, meio, entende? Meio escondido. Então foi uma mudança gigantesca na minha vida. Tão grande que se me falasse na época que ia ser assim, hoje eu não ia acreditar. Mas tão melhor do que eu podia imaginar, que eu não ia nem conseguir imaginar que seria assim. Entende? Então, a espiritualidade enxerga possibilidades, saídas e soluções que a gente não tem condições de ver. A espiritualidade traz pra gente, quando a gente pede ajuda, na grande maioria das vezes, eu acho que eu posso colocar mais de 95% das vezes, ela vai te dar meios de você conseguir o que você precisa e não o que você precisa. De mão beijada, como um balcão de entrega. Entende? Não vem exatamente como a gente imagina, porque a nossa visão, ela é limitada. Então quando a gente pensa, eu vou conseguir me dar bem, eu vou ser feliz quando tal coisa acontecer e pede tal coisa, pode acontecer de você receber aquilo e ver que não só não vai ser feliz com aquilo, como aquilo é problema. Entende? Então, por exemplo, eu quero ser muito bem sucedida profissionalmente, então eu quero, já que eu me formei em tal área, eu quero trabalhar em tal empresa, porque é isso que vai me fazer feliz. Eu quero tal emprego em tal empresa. Isso que vai te fazer feliz, que você pensa. Agora, se você pede ajuda da espiritualidade, eu quero ser feliz, eu quero ser plena, absoluta, satisfeita, completa profissionalmente. Pode ser que vá trabalhar naquela empresa, mas pode ser que tenha uma solução inimaginável, muito melhor. O mesmo com relacionamento. Eu vou ser feliz com o fulano. E quando a gente gosta de alguém, casqueta aquilo na cabeça, é muito difícil a gente aceitar outra possibilidade. Eu entendo isso. Eu entendo. Mas da mesma maneira que a gente tem facilidade de entender isso, que é humano, o querer e não aceitar outra possibilidade, a gente também tem que ser flexível para entender que espiritualmente existem outras possibilidades que a gente desconhece. A gente desconhece, a gente não faz ideia, a gente não imagina o que pode acontecer. E pode. E a espiritualidade traz, ajuda, auxilia a manifestar, a acontecer coisas inimagináveis. Então, não é mais vantagem eu pedir para ser feliz profissionalmente do que pedir para trabalhar em determinada empresa? Não é mais vantagem eu pedir para ser feliz no amor do que pedir o amor com aquela pessoa? Porque às vezes aquela felicidade que a gente está idealizando não é com aquela pessoa. É com outra que a gente não conhece ainda, que está para chegar, que às vezes está até ali na porta, mas você está com a porta fechada. Entende, meus amores? O pedido é onde a gente muitas vezes se engana. Como vem, geralmente é surpreendente. Porque a gente não tem como determinar, pela energia enviada de um trabalho espiritual, exatamente qual vai ser a manifestação daquilo na matéria, porque não depende somente do trabalho. A manifestação do que vai acontecer nas nossas vidas, mesmo com a ajuda da espiritualidade para um determinado objetivo, ela não vai depender somente do trabalho espiritual e nem da ajuda da espiritualidade. Sempre
vai depender da nossa reação. E o histórico espiritual de cada um sempre vai ser relevante para o que vai ser manifestado. Então, meus amores, essa questão do pedido é muito importante a gente pensar bem. Pensar bem. Talvez, se na hora que a entidade perguntou para mim se eu queria a prosperidade, o dinheiro, se eu estava... Se era esse o meu foco. Se eu falasse, não, eu quero, é mais trabalho mesmo, eu quero trabalhar nisso, eu quero que venham mais clientes dessa atividade. Eu não fosse ter nessa atividade que eu tinha, com aqueles clientes que eu tinha possibilidade de ter, a prosperidade que eu fui ter em outra atividade. Entende? Mas eu não sabia, porque a gente nunca sabe. Eu já trabalhava com a espiritualidade já há anos. Então, qualquer pessoa, não importa o tempo que tenha de intimidade com a espiritualidade, a gente sempre deve pensar bem no pedido. Porque a espiritualidade vai te dar possibilidades de conseguir o que você quer e não o que você quer de mão beijada. Ela vai te dar condições, ela vai te dar caminho. Ela não vai te entregar a coisa pronta como um produto pronto, porque não é balcão de entrega, né? Não é mercado astral pago, não é shopping astral, entende? Não é. A gente está falando de energia que trabalha para nos auxiliar. Por isso é tão importante a gente trabalhar com seres de luz. Porque mesmo que a coisa, que a gente não saiba exatamente como vai manifestar, se nós estamos com seres de luz, sempre a manifestação do que acontecer vai ser positiva para a gente, vai ser para nos auxiliar, vai ser para o nosso bem, né? Sempre. Independente desses enganos que a gente comete de achar que vai ser de um jeito e acabar sendo de outro, né? De achar que a coisa vem quase que pronta ou pronta e vira a condição para a gente fazer aquilo. Com tudo isso, se a gente está com os seres de luz, sempre o que vem vai ser positivo e as chances são enormes de você receber muito mais do que você imaginou, muito melhor do que você pensou, entende? Então, meus amores, é muito importante se ter essa segurança de estar agindo com a luz. Estou trabalhando com a luz. A luz trabalha para me auxiliar na minha evolução, na minha melhora, na minha felicidade. Nunca para o meu mal. Nunca para o meu mal, nunca para o mal, nunca para o mal. Então, por mais que você não saiba exatamente como vai manifestar, se você está com a luz, você tem que ter essa tranquilidade. E só com a luz, e por isso se deve estar com a luz, para se ter essa tranquilidade, não se ter prejuízo espiritual, energético, de pedir alguma coisa que não deve para quem não deve. Entende? É muito perigoso. Muito perigoso porque a luz, ela quer que você fique bem, porque é o que faz bem para os seres de luz. Da mesma forma, os seres de sombra e de treva querem que você fique mal, porque é isso que eles buscam. Entende? Então, quando a gente faz uma negociação com seres de treva, o prejuízo pode ser grande. Pode ser muito grande. Então, é muito importante a gente estar sempre próximo, em conexão com os seres de luz. Muito importante a gente ter a consciência de que a espiritualidade sempre vai trazer alguma coisa. Se for de luz, sempre para te auxiliar, sempre para o seu bem. E as saídas e soluções da espiritualidade são muito melhores do que a gente pode imaginar. E a gente vai receber caminho para conquistar e não a conquista pronta. Certo, meus amores? Gente, eu sempre falo aqui que aqui é bate-papo, eu coloco a coisa e vocês
e traz o que vocês tiverem ligado a isso, alguma experiência, o que vocês acham, né? Se tem mais alguma coisa aí sobre isso que você acha que a gente devia de falar, a gente pode trazer outro vídeo falando sobre essa questão do pedido e como a espiritualidade te entrega o que você está pedindo, tá bom? Gente, muitíssimo obrigada a todos, um grande beijo e até a próxima.